Vamos nos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Bendito Deus que habita nos altos céus, glorificamos o teu santo nome, Senhor, pela vida, pelas bênçãos e pela saúde. Agradecemos a ti, Senhor, pois o Senhor nos criou e instituiu o casamento, o que nos faz tão felizes, Senhor. Com as tuas orientações, temos trilhado num caminho e temos sido felizes com os nossos cônjuges, pois o Senhor está na direção. Agradecemos a ti essas bênçãos e pedimos que continue do nosso lado, nos orientando e nos guiando, para que continuemos firmes ao lado dos nossos cônjuges, para nos encontrarmos contigo nas mansões celestiais. Agradecemos a ti essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, como eu disse a vocês, então hoje nós vamos ter um culto especial para os casais, né? E agora eu convido então ao pastor José Coelho que nos dirija numa mensagem especial para os casais. Boa noite, amigos. É muito bom estar com vocês aqui, especialmente num culto como este. Que ao término dessa mensagem, deste culto, eu e vocês possamos sair daqui muito mais perto de Jesus do que quando nós chegamos aqui. É um culto para os casais. E também teremos uma renovação dos votos, não é isso? Então eu fiquei imaginando e fiquei pensando, se é para uma renovação de votos, qual o tema que eu deveria escolher? E eu orei a Deus e pedi a Deus que me orientasse para que eu trouxesse um tema que fosse útil para nós casados, como estamos renovando os votos, não é? De um casamento. Então, por que não falar do perdão? Para chegarmos ao ponto de querer renovar os votos, com certeza o perdão teve que ser usado muitas vezes. E eu gostaria de compartilhar com vocês então esta mensagem sobre o perdão. Eu entendo que um dos maiores problemas que nós temos, que nós enfrentamos, é a falta de perdão. Então imaginem vocês, em um casamento, não é? A minha esposa não está aqui hoje, mas nós estamos casados há 30 anos. 30 anos. Como é que essa mulher faz para me aguentar? Só perdão, não é? E alguns estão rindo, eu imagino que isso acontece com você também. Então essa questão do perdão é um negócio complicado. É fácil a gente falar, não é? É muito fácil nós falarmos. É difícil fazer. É difícil praticar. Então como é que você faz para perdoar uma pessoa que você está junto, casado aí já tantos anos, e te machuca e te fere? Como você faz para perdoar? Como é que você faz para perdoar aquelas pessoas que parece que têm assim, uma habilidade especial, né? De machucar, de ferir, e de mudar o rumo da sua vida? Quem sabe até de mudar o curso da sua vida, seus planos, seus projetos tomam uma outra direção por causa das atitudes das pessoas. Então como é que a gente faz para perdoar? É uma questão complicada. É uma questão complicada. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, ela com certeza vai nos dar uma resposta para isso. E tem uma resposta para isso. Porque não é a Bíblia o nosso manual de instruções. Então nós vamos buscar na Bíblia uma solução para esse problema. Como é que nós fazemos para perdoar as pessoas que nos machucam, que nos ferem, que marcam a nossa vida? Como essa questão do perdão, como nós estamos falando de casamento, né? Mas essa questão do perdão a gente pode usar em todas as áreas da nossa vida,
né? Então vamos imaginar uma pessoa entrando aqui para a igreja, e aí de repente ela olha alguém aqui e acha que essa pessoa, no entendimento dela, essa pessoa é uma pessoa forte espiritualmente. E ela começa então, como ela está recém-chegada à igreja, ela então começa a olhar para essa pessoa, para ter uma base, né, para ela ter sua vida aqui. E de repente acontece alguma coisa que essa pessoa a decepciona. Como é que perdoa? Ela descobre que aquela pessoa que ela achava que era uma pessoa que poderia ajudá-la espiritualmente, em outras palavras, tem pé de barro. Como é que você perdoa? Mas eu vou mais além. Vou mais além. Como é que você consegue perdoar a nós líderes da igreja? Então, a nós pastores, por exemplo, que muitas vezes ferimos, machucamos vocês. Como é que você perdoa? Quem sabe muitas vezes você recebe a visita, né? Nossa, pastores, e aí você abre um problema que é você, é um problema que é só seu. E aí você abre esse problema para nós pastores. De repente você escuta a gente contando esse problema aí numa experiência de um sermão. Como é que você perdoa? E como é que você perdoa aquelas pessoas que você então abriu o coração e de repente aí você chega na igreja e descobre que muita gente está sabendo? Estão vendo como é que essa questão do perdão é muito ampla, né? Nós vamos aplicar no nosso culto de hoje, que é para o casal, né? Mas nós podemos aplicar em qualquer situação da nossa vida que seja necessário perdoar. Amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês: não tem outra saída, não tem outra saída a não ser perdoar. Mas como perdoar? Então vamos abrir a Bíblia, né? Vamos abrir aqui a palavra de Deus, porque ela vai nos dar a resposta para isto. Olha, eu não sei quanto tempo você tem de casado, tá certo? Mas com certeza você vai precisar entender isso melhor, até para que o seu casamento continue bem. Então abra sua Bíblia em Salmo 55, versículo 12 em diante. Diz assim: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava uma agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Estão entendendo que essa questão do perdão é complicado? Então aqui nós vemos o salmista sem entender como. Nós íamos junto para a igreja, meu amigo chegado, meu amigo íntimo. Se fosse uma pessoa que não tivesse nenhum relacionamento, era fácil resolver isso. Mas é você. Então, amigos, como perdoar? A resposta está nesses versos que nós vamos ler agora. Abre aí a sua Bíblia, vai lá no final da sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 em diante, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, amigos, a questão do perdão, a resposta do perdão está aí nestes versos. Então, eu gostaria de ler novamente os versos, mas agora destacando para nós
podermos vislumbrar aonde está a resposta para o perdão. Muito bem. Diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Olha, eu nasci na igreja adventista, nunca saí dessa igreja. E desde quando eu me entendo como gente na igreja, eu sei que Jesus é o meu exemplo. Ele é meu exemplo, ele é o nosso exemplo. Então até aí a questão do perdão, né? A resposta não está aqui. Agora diz assim, olha, sofreu no lugar de vocês, para que sigam seus passos. Mas sabe, amigos, interessante, eu sei que Jesus é o meu exemplo, mas por que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não usou uma outra palavra e foi usar justamente essa, dizendo que Jesus é o meu exemplo? Quando você estuda isso, você descobre que ele buscou essa palavra exemplo lá da escola primária, por exemplo. Eu vou usar os termos da minha época, né? Escola primária. Hoje não fala mais isso, né? E ele usou, lembrando dos professores primários. Eu me lembro muito bem, eu sou de Minas, né? E lá quando nós começamos eu entrei na escola, o livro que a gente estudava era a cartilha dos 3 porquinhos. Você deu risada aqui, vocês já ouviram falar sobre isso? Aqui, eu acho que aqui em São Paulo era um outro livro, né? Oi? Caminho Suave. Lá em Minas, Cartilha dos 3 Porquinhos. Imagine vocês. Então, a alfabetização girava em torno disso aí. Então, a gente ia aprendendo a ler e escrever, e aí contava essa história de um lobo e dos 3 porquinhos, e eu me lembro até hoje o nome desses bichinhos, desses porquinhos, né? O lobo não tinha nome, era só lobo mau, né? Mas os porquinhos, um era Pedrico, o outro era Palhaço, o outro era Palito, e o Pedrico tinha casa de pedra, e o Palhaço casa de palha, e o Palito casa de pau, e a história girava em torno disso aí. Agora eu me lembro também que a professora tinha um trabalho muito grande, porque vejam bem, ela ia lá no quadro e escrevia as palavras que naquele dia ela gostaria que a gente aprendesse. Agora imagine vocês o trabalho, depois ela ia no caderno de cada um de nós, e também escrevia ali, deixava lá o espaço, e depois que ela fazia tudo isso, ela virava para a gente e falava o seguinte: olha, agora vocês vão seguir o exemplo da professora. E então, ali a gente, sem coordenação direito, né? Nós olhávamos para o quadro, a palavra, olhávamos para o caderno e nós queríamos seguir o exemplo da professora. Em cada voltinha que ela dava naquelas letrinhas, a gente queria imitar, queria fazer o mesmo, a mesma coisa. A gente queria, em outras palavras, que se a gente pudesse decalcar, copiar, seguir o exemplo da professora, imitando a professora em cada voltinha daquelas letras. Então o que Pedro está dizendo aí é que eu e vocês, para perdoarmos, nós precisamos seguir o exemplo do nosso professor, e que é Jesus. Não é mais ninguém, é Jesus. E aí ele ele continua dizendo o seguinte: olha, ele não cometeu pecado e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Amigos, como é que Jesus conseguiu fazer isso? Como é que ele conseguiu? Agora, aqui diz também que ele entregava-se, ou seja, entregava aquelas pessoas nas mãos daquele que julga como? O que está dizendo na sua Bíblia? Oi? Como é que está dizendo isso na sua Bíblia? Justamente. Em outra tradução está dizendo retamente, não é? Agora, então vamos por parte então. Sabemos que o exemplo, se nós queremos aprender a perdoar, olha, para um casamento durar, amigos, nós temos que perdoar, não tem outra saída. Não tem outra saída. Me lembro muito bem, me desculpe eu estou usando as experiências lá de Minas, porque a maior parte do meu ministério foi lá. Né? Eu me lembro que teve uma época lá, que saiu uma moda, que era colocar adesivo no carro com a palavra dizendo assim: fui. Não sei se aqui veio também essa moda, né?
Então, todo mundo estava com adesivo no carro dizendo, fui. E eu fiquei pensando, olha, se a Célia, que é a minha esposa, não me perdoasse, hoje no meu casamento, eu teria um adesivo desse lá no carro, dizendo assim, fui, porque eu já teria ido há muito tempo. Então, para a gente manter um casamento, não é? E nós estamos aqui para renovar os votos, para nós renovarmos os votos, nós temos que estar dispostos a perdoar. Mas como perdoar? Sabemos que o exemplo é Cristo, não é? Ele é o nosso exemplo. Olha, e aí está dizendo também que Jesus entregava-se àquele que julga justamente. Então foi isso que ele fez, mas como? Eu fiquei imaginando, olha, como é que Jesus conseguiu perdoar aquelas pessoas que montaram lá, né, um julgamento falso, com testemunhas falsas, não é? Inventaram muitas coisas sobre ele, e o acusaram, e ali, vê Pilatos, né, para soltar Barrabás, que era um marginal, que naquela época do ano eles deveriam soltar um bandido. Jesus foi considerado também um bandido, então estava Jesus e Barrabás, né? E agora Pilatos faz a pergunta, e o povo enraivecido diz, olha, solta o bandido, ou seja, solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. E agora Jesus olhando para aquelas pessoas ali, quantas pessoas que ele viu ali, que de repente ele reconheceu. Ele ajudou a família, quem sabe pessoas que estavam em situações complicadas, não é? E ele ajudou, ele curou, ele aconselhou, ele amou, ele visitou, não é? Ele alimentou, quem sabe pessoas que estavam lá naquela multiplicação dos pães e peixes, não sei, né? Estavam ali, e ele olhou aquelas pessoas e eles gritavam, crucifica. Como Jesus conseguiu fazer isto? Como ele conseguiu? Entregando nas mãos daquele que julga justamente. Como é então que nós vamos fazer isso? Vou dar um exemplo, tá certo, amigos? Eu posso pegar você como exemplo, irmão? Tá? Pode ficar sentado aí mesmo. Eu esqueci seu nome. Luiz, vamos imaginar, Luiz, que essa caneta seja uma caneta de ouro, tá certo? Além de ser uma caneta de ouro, foi um presente que a minha esposa deu, e eu gosto muito dessa caneta, além dela ser de ouro, foi a Célia que me deu. Então ela tem um valor muito grande para mim, né? Eu não uso essa caneta, amigos, eu não vou trabalhar com ela, eu não uso essa caneta, ela fica lá no guarda-roupa, dentro do bolso lá da camisa ou do paletó, e de vez em quando eu vou lá e olho para ver se a tinta secou ou não, mas eu não uso, porque eu tenho medo das pessoas me roubarem essa caneta. Só que um dia eu cheguei, olhei a caneta e tal, e esqueci, em vez de colocar naquele bolso daquela camisa que sempre fica, eu coloquei numa outra camisa, que é uma camisa que eu iria trabalhar no outro dia de manhã. No outro dia, acordei apressado, meio atrasado, vesti a camisa, mas quando eu estou ali no ponto, esperando a van, eu olho a caneta no bolso. E aí, Luiz, eu falo, misericórdia. E agora? Olho para o relógio, não dá tempo de voltar em casa, se eu perco o trabalho, eu não posso perder o trabalho, eu fico naquela luta, e de repente eu vejo o Luiz passando por ali. Olha, eu não conheço o Luiz, mas já vi o Luiz, né, andando aqui pelo bairro, e eu imagino que ele mora aqui nesse bairro. E eu chego para ele e digo assim, ô meu amigo, tudo bem, bom dia, você pode me ajudar? Ele assim meio desconfiado, né? Ele, posso, mas e que? Eu digo, olha, é o seguinte. E aí, para que as outras pessoas ali do ponto da van não vejam, eu digo o seguinte, eu faço isso e mostro a caneta para ele. Está vendo essa caneta aqui? Ele diz, Tom, o que tem? Essa caneta é de ouro. Você pode guardar na sua casa para mim? Você guarda lá. Mas vem cá, como é que é o seu nome? Ele diz, Luiz. Você mora onde, Luiz? Ah, eu moro aqui na rua, aqui perto. Ah, eu sei onde é essa rua. Então, Luiz, aí eu tiro a caneta do bolso, entrego para ele. Você guarda? Irmãos, eu pergunto a vocês acham que eu faria isso? Vocês acham que eu faria isso? Essa caneta tem muito valor para mim, tem ou não tem? Irmãos, eu não sei nem o nome dele, eu tive que perguntar na hora, não é? Eu já vi no bairro, nem sei se mora, e se ele me deu um endereço errado? Eu não sei se ele é realmente honesto ou se não é, eu não conheço ele, não sei nem o nome, não sei onde mora, não conheço a família, não tenho relacionamento, intimidade nenhuma com ele. Então, eu não entregaria essa caneta, porque essa caneta tem um valor muito grande para mim, tá certo? Então devolve a caneta, Luiz. Você já está com ela no bolso, Luiz? Rapaz, amigo, devolve aqui, rapaz. O Luiz já está com a caneta no bolso, meu amigo.
Mas agora, amigos, eu vou usar o mesmo exemplo. Luiz, agora é você de novo. Vou usar o mesmo exemplo, mudando algumas coisas, né? Amigos, eu já sei quem é o Luiz, irmão. Ele é líder aqui da igreja. Conheço a esposa dele, conheço os filhos, sei aonde ele mora, irmãos. Eu nunca fui lá, mas eu sei onde ele mora. Conheço a sua família, uma pessoa honesta, né? Cristã. Então, amigos, aí eu estou lá no ponto, eu vejo a caneta no bolso, vejo o Luiz e já penso assim, misericórdia, meu Deus, o senhor é muito bom para mim. E aí já chego chamando pelo nome, Luiz, porque eu já tenho relacionamento com ele. E aí conto a mesma história e digo assim, você pode guardar essa caneta lá para mim, Luiz? Quando eu voltar do meu trabalho, eu passo lá, e aí fala com a tua esposa para preparar um suco. Olha, irmãozinho, eu estou até querendo tomar um suco na casa do camarada, olha aí, pela amizade que nós temos. Então segura aí, Luiz. Por que eu entreguei a caneta sem nenhuma preocupação? Vou trabalhar, irmão, sem nenhuma preocupação, porque eu sei que quando eu voltar, essa caneta vai estar lá. Por que eu fiz isso? Eu sei quem é. Luiz, pode devolver. Luiz, não é essa não, Luiz? Que negócio de história é essa, Luiz? Luiz já passou minha caneta para frente, rapaz. Vocês querem usar? Pode usar. Está precisando de usar? Por que eu fiz isso, irmãos? Porque eu sei quem é Ele. Estão entendendo, irmãos? O que Jesus fez? Amigos, Jesus não baixou no nível daquelas pessoas. Ele não xingou, ele não brigou, ele não ameaçou, é isso que está dizendo a Bíblia aí? Não ameaçou. Ele poderia muito bem, irmãos, imagine, agora eu vou criar uma situação aqui. Imagine vocês, graças a Deus que isso não aconteceu, não é? Mas olha, eu vou criar uma situação. Vamos imaginar que aquela pessoa, aquele soldado que estava ali colocando aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E aí, amigos, olha, você não coloca, aquele soldado não estava colocando uma coroa de espinhos assim, com medo de Jesus. Você não coloca um chapéu assim na cabeça do outro, não é? E era uma coroa de espinhos. Jesus não estava ameaçando nada, estava todo machucado, irmãos. E aquele soldado chegou bem perto dele, deve ter dado uma encarada assim no olho dele, meu irmãozinho. E falou, eu não sei se falou alguma coisa, mas eu vou imaginar que Jesus tenha falado alguma coisa com ele. Na hora que ele colocou a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, Jesus olha assim no olho dele, só os dois irmãos ali, ninguém mais estava ouvindo. Jesus fala assim para ele, tu está morto. Olhando assim, aquele olhar fulminante, entendeu, meu irmão? Eu não consigo fazer isso aqui. Consigo fazer isso aqui. Aquele olhar de morte. Tu vai morrer, seu cabo doido. Você está achando que isso aqui não está doendo? Está doendo, olha, eu vou ser crucificado, vou ser morto, mas quando eu ressuscitar, presta atenção no que eu estou te falando, rapaz. Quando eu ressuscitar, eu vou mandar descer um fogo do céu que vai te queimar todinho. E vai chamuscar quem estiver perto. E aí o camarada começa a tremer. E aí os amigos dele, soldados, o que está acontecendo com ele que ele está tremendo? Era Jesus ameaçando. Irmãos, imagine se Jesus tivesse feito isso. O que seria de nós, irmãos? Estaríamos perdidos. Irmãos, ele não fez nada disso, não ameaçou, ele não desceu no nível dessas pessoas, irmãos. E o que ele fez então? Sabe o que ele fez? Pegou um por um dessas pessoas e, como diz a Bíblia, entregou nas mãos daquele que julga o quê? Retamente. Amigos, só existe no universo um reto juiz. Então, se sua esposa te ferir ou seu esposo te machucar, coloque o seu esposo ou a sua esposa, ou quem quer que seja, nas mãos daquele que julga justamente. Só tem Deus. Entender essa questão do perdão, irmãos, ela é complicada, porque, amigos, a questão do perdão está no centro da nossa fé em Deus. Porque se você não tem um relacionamento, uma intimidade com Deus, quando alguém te fere, alguém te machuca, você quer logo devolver, revidar, e com força. Nós não entendemos bem essa questão de olho por olho, dente por dente. Estudamos na lição da semana passada, não foi? Nós não entendemos isso, irmãos. Essa lei, olho por olho, dente por dente. Como é isso, irmãos? O pecado mudou o nosso coração, mudou o nosso entendimento, mudou a nossa vida, irmãos. Olha, se alguém nos fere, o que a gente quer fazer? Dá o troco. Olho por olho? Que olho por olho? Se a pessoa machuca um olho nosso, se você for seguir essa lei, você pode machucar só um dele. Mas a vontade é de quê?
2 e o nariz também, se puder, não é não? É. Sabe, irmãos, se dá aquele murrão, como fala lá na nossa terra, né, Toninho? Aquele murrão lá não é na nossa terra de Minas, murrão da roça. Já viu aquele murrão da roça? Tu fecha a mão assim, meu irmão, e bate com força. Essa não é essa a nossa vontade? Não é essa a nossa vontade, irmãos? Então como é que é olho por olho, dente por dente? Irmãos, nós não sabemos fazer justiça, irmãos. O inimigo dificultou, atrapalhou a nossa natureza, nós não sabemos fazer justiça. Então quando a sua esposa te machucar, teu esposo te machucar, por favor, não queira fazer justiça com as próprias mãos, você vai machucar a pessoa, você vai ferir a pessoa, porque nós não temos aí, irmãos, condições nenhuma de sermos justos, porque nós não somos justos, por natureza não somos justos. É difícil entender isso? É difícil. E todas as vezes que eu e vocês não entendemos isso, irmãos, e queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, sabe o que acontece, amigos? A mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o diabo chegou para Adão e Eva e disse: olha, se vocês comerem dessa fruta aqui, virou para Eva, né? Se você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Todas as vezes que eu quero fazer justiça, eu estou usurpando um lugar que não é meu, estou querendo um lugar que não é meu. E aí eu caio naquele processo, naquele mesmo pecado que Adão e Eva caiu. Então, irmãos, a palavra é: deixe Deus ser Deus na sua vida. Quer um casamento feliz? Graças a Deus que nós estamos aqui, irmãos, para renovar os votos. Graças a Deus, louvado seja o nome de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque de alguma maneira, vocês e eu também, nós colocamos em prática essa questão do perdão, mesmo quem sabe não entendendo muito bem, mas a gente perdoou, tanto é que nós estamos aqui. Nós vamos renovar os votos, irmãos, de um casamento que foi feito, quem sabe, no meu caso foi há 30 anos, outros mais, outros menos, não é? Nós estamos renovando algo, irmãos, que nós perdoamos. Nós perdoamos, e nós queremos renovar esses votos. E então, essa questão de perdão é um negócio tão complicado, que um dia Jesus andando com os discípulos, e eles andando e conversando sobre vários assuntos, irmãos, sobre várias coisas, não é? E aí, Pedro, sempre Pedro, né? Pedro saiu com uma pergunta: Senhor, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Vocês estão lembrados dessa história? Não é? E aí, amigos, vocês estão lembrados que, olha, Luiz, Pedro, ele não deixou Jesus responder, irmãos, porque ele tinha certeza que ele já tinha entendido e sabia isso, e ele faz a pergunta e imediatamente ele dá a resposta, não deixa Jesus responder. Ele fala o seguinte: Senhor, até quantas vezes? E aí ele diz: até 7. Como até 7, irmãos? Como até 7? Ele estava querendo resumir o amor numa fórmula, 7 vezes. Aí eu volto naquela palavrinha, fui. Você é casado há quanto tempo? 20 anos. Está aí, você há quanto tempo? 17. Vocês acham, 20, 17 anos, né? Que se tivesse que perdoar só 7 vezes, vocês estariam aqui? Vocês também? Estariam juntos? Amigo, você já tinha trocado essa plaquinha fui, não é não, meu irmão? Porque ela tinha, né, desgastado pelo tempo. Há muito tempo, amigos. Então, amigos, nós não podemos limitar o perdão numa fórmula 7. Aí Jesus olha para ele. Jesus tinha bom senso, sabe, irmãos? Eu não vejo Jesus com a cara assim, carrancuda, fechada. O cara não conseguia rir. Eu acho que não. Jesus deve ter esboçado um sorriso e falou assim: Pedro, vem cá, meu irmãozinho, faz uma conta aqui. E Pedro sabia fazer conta, irmãos. Ele era pescador, vendia e comprava peixe, irmãos. Ele negociava, né, antes de ser discípulo, então ele sabia, senão os outros passavam a perna nele, né? Jesus então manda ele fazer uma conta. Que conta foi que Jesus mandou fazer? 70 vezes quanto? Vezes 7. E aí, irmãos, eu acho que Pedro passou aquele pezão dele, 42, assim no chão, assim, ó, limpando a terra, porque eu não tinha nada para escrever. Eu acho que escreveu foi na terra mesmo, né? Essa é a minha imaginação, irmãos, e não está na Bíblia. Eu estou imaginando que deve ter passado o pé ali, né? E ele ajoelhou, irmãos, e então ele fez a conta. Quando ele puxou o resultado, ele falou: opa, desculpa, Senhor, eu errei aqui. Porque foi um resultado grande demais, irmãos. 490, irmãos, quando Pedro falou 7, ele achou que 7 era o número máximo que um ser humano tinha condições de perdoar outro, irmão. E aí Jesus dá um número, ele faz a conta e acha 490. Irmãos, o que Jesus quis dizer com 490? Oi? O quê? Não há limite.
Não há limite do perdão. Não há. Você precisa perdoar quantas vezes for necessário perdoar. Não é? Parece muito, né? Não é possível, errou 490 vezes. Não é? Irmãos, e aí, os 2 neurônios que Pedro tinha, irmãos, o bicho enganchou um no outro assim, olha. E ele olhou para Jesus assim, que eu olhava assim, eu não sei mais nada. Entendi nada. Jesus então conta uma parábola para explicar esse negócio. Uma história. Que eu vou contar essa parábola aqui do meu jeito, mas vocês vão lembrar dela. Não é a Bíblia linguagem de hoje, não. Agora a Bíblia linguagem do coelho aqui agora, meus irmãos. Mas sem mudar muito a história, né? Então vejam bem, a parábola que Jesus contou é o seguinte: tinha um rei, e o rei então viu que tinha muitas pessoas lá no seu reino que estavam devendo muito dinheiro para ele. E ele precisando de acertar essas contas e tudo mais, e ele então chama lá os pessoal da contabilidade, fala assim: olha, faz a conta, vê quem está devendo, quanto é, chama esse povo aqui. E aí, amigos, diz a parábola que foi lá diante do rei um homem que devia 10.000 o quê? Talentos. Amigos, olha, imagine vocês, o rei assentado na sua cadeira real, aquele, né? Eu estou imaginando o palácio, né? Aquele corredor comprido, sei lá se tinha lá uma passadeira bonita. Amigos, se é eu entrando lá, eu já entrava ajoelhado, ou então rastejando a barriga no chão até aos pés do rei, e beijava muito o pé daquele rei. Era dinheiro demais. Daqui a pouco nós vamos ver quanto era isso. E aí, irmãos, o homem chega diante do rei, e o rei diz: olha, você deve pagar tudo que você me deve. Senão, ele deu uma ordem: se você não pagar, vou mandar vender tudo que você tem, inclusive sua mulher e seus filhos. Quem sabe se fosse nesse tempo e esse camarada fosse um camarada que não fosse convertido, ele ia fazer: opa, oportunidade de ficar livre dessa mulher, né? O rei ia tomar, mas não, o homem gostava da esposa, gostava da família, e ele implora, e ele diz: não, por favor, rei, me dê tempo para pagar. Olha, me dê prazo, me dê tempo, eu vou pagar tudo que eu estou devendo para o Senhor. Irmãos, mentira. Ele estava tentando enrolar o rei. O rei então, diz a parábola que Jesus estava contando, olhou para ele e falou o seguinte: tudo bem, meu filho, você vai me pagar? Tá certo, mas olha, eu vou fazer o seguinte, para te ajudar, eu vou perdoar essa dívida, vou te perdoar 75%. É isso que está dizendo lá? O que está falando? Total, 100%, não é, meu irmão? Amigos, o camarada foi perdoado, irmãos, 100% perdoado, saiu dali feliz da vida, irmãos, sem a dívida, tipo aquele carnê que você tem lá da, você e eu também, né? Às vezes tem aqueles carnê grossos assim da Casa Bahia, que você compra aquele guarda-roupa pagando não sei quantas vezes, perder de vista, só sei que o carnê é dessa grossura assim, olha. A primeira chuva que deu, molhou o guarda-roupa, o bicho quebrou todo, assim, mas o carnê está lá para você pagar, né? O guarda-roupa não existe mais, né? E você está lá com aquele carnê dessa grossura para pagar, e aí pagando ali todo mês, não é? Quando você fica livre daquilo, meu amigo, não é um alívio muito grande? Fala a verdade, irmãos. Nossa, misericórdia, você tem que ficar esperto, porque aquele pessoal lá, nada contra as Casas Bahia, eu poderia ter usado outro comércio aí, irmãos, né? Mas olha, mas ele tem lá os vendedores preparados para te convencer a entrar em outro. Não, nós mudamos agora, guarda-roupa agora é madeira mesmo, meu irmão, pode comprar. E você entra de novo. É uma história, mas quando você sai, né, de uma dívida, é um alívio muito grande. Agora aquele homem saiu dali, irmãos, feliz da vida, alegre, contente, saiu deve ter abraçado aquele rei, não é possível, né? Deve ter abraçado: muito obrigado, o senhor é um rei muito bom. Saiu dali, atravessou a rua, e chegou alguém que lhe devia 100 denários. 100 denários. Ele falou: eu estou precisando de dinheiro. Atravessou a rua. Luiz, agora segura aí, meu filho, segura o pescoço. Não, aqui não, o pescoço. Atravessou, irmãos, a rua, segura o pescoço. E fez assim, irmão. Brincadeira, o Luiz se arregalou o olho aqui, rapaz. Segurou no pescoço dele com as duas mãos e foi apertando e dizendo o seguinte: me paga tudo que você me deve. E o homem, irmão, sem poder falar, ali com o pescoço apertado, né, já ficando roxo, e ele disse o seguinte: olha, por favor, me dê tempo, eu vou te pagar.
me dê prazo, eu vou pagar. E o homem nada disso, foi apertando, chamou a polícia, irmãos. Prenderam o homem. E eu pergunto a vocês agora, irmãos, o homem preso poderia pagar essa dívida? Claro que ficou mais difícil para pagar. Muito mais difícil para pagar, irmãos. E o homem foi preso. O rei ficou sabendo. Chamou os seus soldados, prenderam esse que ele tinha perdoado. E diz a parábola que o rei mandou chamar os verdugos. Os verdugos, sabe quem eram os verdugos? Torturadores profissionais. E torturaram esse homem para que ele pudesse pagar. Deve ter morrido, não conseguiu pagar. Agora vamos entender essa parábola. Primeiro vamos entender quando era 10 mil denários. Irmãos, olha, se esse homem que falou que ia pagar, se ele trabalhasse durante 20 anos, sem tirar, irmãos, um centavo, para nada, juntando tudo, para bater na dívida dele, sabe quantos talentos ele teria abatido nesses 10 mil, no final de 20 anos? Um talento, irmãos. Olha o tamanho da dívida desse homem. Então, quando ele falou, ô rei, me dê tempo para pagar, ele estava mentindo, irmão, não tinha condições de pagar. Não tinha, ele estava enganando o rei. Olha, irmãos, pegando 8.600 soldados, dividido entre eles 10 mil talentos, segundo os teólogos estudiosos, dá um saco de 30 quilos para cada soldado, de moeda, e colocando um assim atrás do outro, irmão, num espaço, quem sabe, de 1 metro, dava 8 quilômetros. Isso era 10 mil talentos. Todos os impostos da Judéia, Idumeia, Samaria, Galiléia, juntando tudo, somavam-se 800 talentos. O homem devia 10 mil. Imagina o tamanho da dívida desse homem. 100 denários. Olha, se dividir 100 denários, irmãos, ali dá, pegando as moedinhas pequenininhas da época, dá para colocar, irmãos, no bolso de um paletó, no bolso da calça. Era uma dívida possível de ser paga em aproximadamente 3 meses. Então, quando este dos 100 denários disse, olha, por favor, me dê prazo para pagar, ele estava falando a verdade, ele não estava enganando, ele não estava mentindo, ele estava falando a verdade. Quem era o rei da parábola? Nosso Deus, né? Nosso Salvador Jesus. Assumiu a nossa dívida, pagou em nosso lugar o preço. Quem é o homem dos 10 mil talentos? Eu, você, Luiz, e cada um de nós. Quem é os dos 100 denários? São essas pessoas que nos ferem, que nos machucam. Eu pergunto então a vocês, irmãos queridos, você acha que a sua esposa, ou o seu esposo, ou quem quer que seja, já fez alguma coisa tão ruim, tão difícil na sua vida, que é impossível você pagar? Que é maior do que o preço que Jesus pagou por você lá na cruz do Calvário? Você acha que tem alguém que fez algo maior do que isso contra você? Então é possível, irmãos. É possível perdoar. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Quando você não perdoa, por isso que Salomão disse, um coração alegre aformoseia o rosto. Mas o contrário disso, o que faz? Seca os ossos. Quando você não consegue perdoar, fica com raiva, irado, o seu corpo deixa de produzir glóbulos brancos, que são aqueles que nos protegem das enfermidades. Olha, irmãos, quando Salomão falou isso, ele sabia o que estava falando, não foi julgando assim à toa, não. Seca os ossos, nós adoecemos. Agora, o contrário disso, aformoseia o rosto. Então, se tem alguém na sua vida que você precisa perdoar, perdoe. Que aí você vai fazer até uma economia. Você não vai precisar mais de boticário, não é não? Como é que chama esse negócio? Não é? Remédio. É? Você vai fazer economia, menino. Então, perdoe. Sabe, perdoe. Coloque
quem quer que seja, nas mãos daquele que julga justamente. Deixa Deus fazer justiça. Deixa Deus fazer justiça. Amigos, para nós mantermos o casamento, só pela misericórdia e graça de Deus. Só. Temperamentos diferentes, pessoas diferentes, irmãos. Então, para manter um casamento, irmãos, só pela misericórdia de Deus, só pela graça de Deus. Então, quando você precisar perdoar o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, os filhos aos pais, sigam o exemplo de Jesus Cristo. Coloque as pessoas que te ferem, que te machucam, nas mãos daquele que julga justamente. Só tem um. Aí a gente vai ter paz. Vamos ter paz. E olha, amigos, se a gente não conseguir perdoar, perdemos a salvação. Imagine você, além do mal causado pela sua saúde física, você fica meio azedo, não é? Já viu aquelas pessoas que não conseguem perdoar, como é que são azedas? Né? São esquisitas, né? Como diz lá na minha terra, na nossa terra, né, Doninho? Fica um trem esquisito demais da conta, senhor. Né? Você olha assim, você até cumprimenta, mas você não tem jeito de chegar perto. Está azedo. Parece que há alguma coisa nela que te empurra. Você cumprimenta, e aí, tudo bem? Como é que vai você? Mas não tem jeito de chegar. Irmãos, se tiver alguém aqui numa situação assim, coloque, tira do coração isso, coloque nas mãos daquele que julga justamente. Coloque nas mãos de Deus, deixa que Ele vai fazer justiça. E Ele é justo, irmãos. E Ele vai. Ele não passa a mão em cima da cabeça de ninguém. Ele faz justiça. E todas as vezes que você precisar perdoar, perdoe. Especialmente se é o seu esposo ou a sua esposa. Porque o ano que vem, nós vamos estar aqui de novo, né, minha irmã? Fazendo essa renovação de votos. Vamos ou não vamos? Daqui 4 meses tem outro. Você precisa estar aqui renovando esses votos. Então, para esse grupo aqui, só o ano que vem. Então, pois é, só o ano que vem. Então, o ano que vem nós estamos de volta aqui, gente. E mais um outro ano. E mais outro ano. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo possa tomar posse do meu coração e do coração de cada um de vocês. Amém. Obrigado, pastor. Bem, nós agora vamos ter, para abrilhantar mais o nosso culto, vamos ter uma mensagem musical pela Fabiana. Ela é do Jardim Alvorada de Guarulhos, é isso, Fabiana? Dentro de mim nunca vai poder mudar. Sem Deus, sei que o melhor que eu posso dar nunca vai se aproximar do que devo ser, mas vou ver o amor que me resgatou, me liberto e passo a viver. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor, me ajuda a olhar para o sacrifício que me perdoou e então viver o teu amor. Eu nunca vou poder pagar o milagre que Deus
em mim. Só de saber que o seu amor não me olha como eu sou, é tudo pra mim. Eu só posso amar como Ele amou, e pra sempre viver seu amor. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois seu amor remove a minha culpa e a minha dor, me ajuda a olhar para o sacrifício que me perdoou e então viver o teu amor. Seu olhar não tem rancor, sua voz me chama bem. Tenho a certeza que Ele está esperando por mim. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois seu amor remove a minha culpa e a minha dor, me ajuda a olhar para o sacrifício que me perdoou e então viver o teu amor. Por isso eu te louvo, meu Senhor, pois teu amor remove a minha culpa e a minha dor, me ajuda a olhar para o sacrifício que me perdoou e então viver o teu amor. Obrigada, Fabiana. Bem, eu vou agora chamar então os casais que irão vir à frente, por favor, para então fazermos a renovação dos votos matrimoniais. Dos meses que eu vou falando, então eu vou falando os nomes dos casais. Janeiro. Olha, o Cristiano Lima e a Adaís Lima. Eu acredito que eles não vieram, né? É uma pena que esse casal, acho que, se não me engano, completaram 60 anos de casados. Jonas e Clarice Tinoco, por favor. Cadê o Jonas? Vem cá, Jonas. Desce, Jonas. Está descendo já. É que o Jonas estava lá na câmera. O Mário e a Edna Catânio estão? Só o Mário? Cadê a Edna, Mário? Está doente? Oh, meu pai. Vamos orar pela Edna. Roberto e Nilza, eu e o meu esposo. Jonathan e a Lisane estão aí? Vem cá, Roberto Francisco. Jonathan não veio, a Lisane? Cleone e Sueli Souza. Por favor. Cláudio e a Patrícia Silva. O Arnaldo e a Isabel Cristina Almeida. Ó, professor Arnaldo.
Carlos e a Ione estão presentes? Não? José Alves e Jacira de Jesus estão presentes? Vamos orar por eles. O Márcio e a Geile, esses estão. O Fábio e a Andréia Mascarenhas estão presentes? Não. O Eunício e a Eloy, Anastácio e Miriam não vieram, né? Marcos e a Irene Lourenço estão presentes? Também não vieram. Vamos orar por eles, apesar de não estarem aqui, né? Juliano e a Aline Tinoco vieram? Também não? Bem, então esses são os nossos casais. Que pena que não vieram, né? Talvez tivessem tido algum problema, mas dessa vez, pastor, vão ficar sem a renovação dos votos. Mas, por favor, eu queria que vocês ficassem aqui, um de frente para o outro. Isso. E eu quero ver também se nós temos mais algum casal que eu, por um acaso, não chamei e fizeram aniversário de casamentos nos meses janeiro, fevereiro, março ou abril. Temos algum outro casal? Por favor, a Fernanda e Herbert. Que mês que vocês fizeram aniversário? Março. Tem mais alguém que por acaso eu não falei o nome? Não. Então, bom, vamos então fazer o seguinte. Eu queria que vocês olhassem para nós. E eu vou chamar aqui a Rosana e o Mauro, que irão cantar para vocês, e o primeiro em homenagem a Deus, em gratidão a Deus e em homenagem a vocês. Transforma quando nasce um grande amor, uma luz invade a alma, ilumina e traz calor. Em qualquer das estações, não importa o lugar, alimenta as emoções, nos faz sorrir e faz chorar. O amor é eterno e sempre há de ser. O amor é a força que renova o viver. O mundo inteiro passará, mas o coração não mudará. Esse nosso amor. Tudo em volta se transforma quando nasce um grande amor. Uma luz invade a alma, ilumina e traz calor. Em qualquer das estações,
esse nosso amor. O amor é eterno e sempre há de ser. O amor é a força que renova o viver. O mundo inteiro passará, mas o coração não mudará. Esse nosso amor, esse nosso amor. Amigos, eu vou um de frente para o outro, eu vou repetir aqui primeiro para os homens, tá certo? E quando for a sua vez de falar sim, né, novamente, você olha para sua esposa e fala, tá bom? Então, amigos, diante de Deus e desta congregação, vocês renovam os votos de amor, de fidelidade, de compreensão, de ternura, de carinho para com a tua esposa. Você quer amá-la, respeitá-la, quer ser para ela a espécie de marido que você sabe que deve ser, um marido bondoso, um marido forte e amoroso, fazendo todas as adaptações que forem necessárias para que vocês possam continuar partilhando genuinamente a vida com ela. Dar-lhe-ás coragem e apoio, tanto na doença e como na saúde. E você promete continuar tal espécie de amor, de afeição, até a vinda do Senhor Jesus Cristo? Ou até que o coração pare de bater? Para vocês agora, irmãs, diante de Deus e da congregação aqui, vocês também renovam votos de amor, de fidelidade, de compreensão, de ternura para com teu esposo? Vocês querem continuar sendo uma verdadeira auxiliadora para ele, provendo um refúgio e um abrigo de amor que lhe proporcione coragem e força, tanto em meio da abundante saúde como em meio de transtornos físicos? E você promete continuar esta espécie de amor até a vinda do Senhor Jesus Cristo? Ou até exalares o último suspiro? Então, amigos, visto que diante de Deus e desta igreja, desta congregação, vocês renovaram solenemente mútuos compromissos de afeição e votos de fidelidade, ao comemorar mais um ano de união conjugal, então eu, José Coelho de Melo, ministro do Evangelho, ordenado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, vos reconsagro e vos dedico ao Senhor Jesus Cristo, almejando uma eterna união sob os braços amorosos do Pai Celestial, e que vocês, juntos, possam adentrar pelos portais da Cidade Santa para desfrutarem das maravilhas do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe vocês. Eu quero convidá-los,
se puderem, ajoelhar. E eu vou ajoelhar aqui. Os irmãos aí da congregação podem ficar assentados, se vocês puderem. Senão a gente fica em pé mesmo. Dá para ajoelhar? Que bom. Nosso Deus e Pai, louvado e santificado seja o teu santo nome, por este momento, Senhor Deus, tão importante na vida destes irmãos, destes casais que aqui estão. Eles renovaram um compromisso, Senhor, que já fizeram alguns anos atrás. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta renovação destes compromissos, desses votos de fidelidade que fizeram um ao outro. Senhor, nós entendemos que isso só está acontecendo porque o Senhor esteve junto, ajudando, confortando, auxiliando, abraçando, ajudando a perdoar, a amar. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento que perdoe os meus pecados e as minhas faltas, para que o Senhor possa ouvir esta oração. E eu te peço em nome de Jesus, que abençoe cada um destes irmãos que aqui estão. Senhor, não permita que o inimigo venha destruir o lar deles. Venha abraçá-los com teus braços de amor, de bondade, de misericórdia. Quando vierem as dificuldades, que o Senhor esteja junto, Senhor Deus, ajudando, resolvendo todas elas. Quando for preciso eles colocarem em prática o que nós relembramos hoje na tua palavra, que é o perdão, que o Senhor possa ajudá-los a perdoar quantas vezes forem necessárias. Senhor, cuide deles, cuide da família deles, e te faço um pedido muito especial. Salve, Senhor Deus, cada família aqui presente. Abençoe os filhos. Os entregamos em tuas mãos, mãos de amor, de bondade, e que eles continuem juntos, Senhor Deus, por uma eternidade. É o que nós te pedimos, não firmado em méritos nossos, mas nos méritos de Cristo Jesus, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, amigos, cada um de vocês. Pastor, obrigado por o senhor ter dirigido esse culto especial para nós. E eu quero dar um presente para o senhor levar também, pastor. Pega ali o de laço vermelho, Roberto, pastor. O de laço vermelho. Coração que é inspirado por Jesus. Leva uma recordação que nós estamos dando para todos os casais. Entrega para a esposa. Bem, irmãos, então nós estamos despedindo a igreja. Queremos agradecê-los pela presença. E uma boa semana a todos vocês.